Você sofre frequentemente por causa dos pensamentos negativos e percebe que isso te dá mais ansiedade? Quer aprender a lidar melhor com isso? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, sejam bem-vindos ao canal Terapia em Minutos e nesse vídeo nós vamos falar como você pode lidar melhor com os pensamentos negativos associados à ansiedade. Então, se você se interessa sobre esse tema, já vai deixando aqui esse like e me assiste até o final. Bom, se você não assistiu o primeiro vídeo sobre esse assunto, eu gravei falando sobre pensamentos negativos associados a uma experiência ruim, a uma situação que você passou. Então, se você quer entender também o contexto do pensamento negativo associado a uma experiência ruim, corre lá, assiste esse vídeo também. Já nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre os pensamentos negativos associados à ansiedade. Você vai perceber que eles têm uma relação direta. Muitas das vezes a gente sofre bastante com sinais de uma ansiedade elevada por causa daquilo que a gente pensa e também por causa da forma que a gente interpreta aquilo que está à nossa volta. E aprender a lidar com isso é muito importante, porque a gente sabe que uma ansiedade elevada, ela deixa a nossa mente muito mais vulnerável ao adoecimento e é importante que você saiba lidar com isso. Bom, é importante a gente lembrar que os pensamentos negativos, eles não estão associados somente às experiências que aconteceram. Então, quando o assunto é pensamento negativo e ansiedade, também pode surgir diante de algo que a gente ainda não viveu, mas que a gente teme viver e passar por isso. E por causa disso, aquele pensamento negativo, ele tenta trazer os sinais de ansiedade só pela possibilidade de acontecer. A gente começa a repetir pensamentos de tragédia, situações que não aconteceram e que as chances de acontecer às vezes são muito baixas, mas a nossa mente nos aproxima daquele risco como se fosse um risco muito próximo, muito iminente, e na verdade não é. É a nossa mente que interpreta assim. E isso traz muito sofrimento. Então eu escuto com frequência, até nos casos que eu atendo, essa dificuldade de lidar com a ansiedade. A pessoa às vezes passa o dia a dia dela visualizando riscos e perigos, medo de tal coisa aconteça. Então isso atrapalha muito o cotidiano da pessoa, porque toda hora ela está pensando algo negativo. Algumas pessoas até se queixam de se sentirem uma pessoa meio negativa ou até mesmo pessimista, porque tudo ela pensa pela perspectiva negativa. Tudo ela acha que vai acontecer algo ruim. Então isso também é importante, né, da gente ajudar essa pessoa a aprender a lidar com isso, para que essa pessoa não fique tão refém dos pensamentos negativos. Eu consigo ver também, com frequência, pessoas se limitando. Elas deixam de fazer coisas que elas gostariam de fazer por causa dos pensamentos negativos. Olha como é importante aprender a lidar com isso, para ter uma vida saudável, uma vida satisfatória. Então é importante que a gente saiba lidar, e eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo um passo a passo de como você pode lidar com os seus pensamentos negativos associados a sinais de ansiedade. Enquanto isso, compartilhe aqui comigo nos comentários se você conhece alguém ou se você mesmo já passou por uma experiência, por uma situação assim, de pensar de forma negativa sempre, ter pensamentos negativos repetitivos também, e você percebe que atrapalha muito a sua vida, te dando sinais aí, sintomas de ansiedade elevada. Então compartilha aqui com a gente. Antes de explicar um passo a passo de como você pode lidar com os pensamentos negativos associados à ansiedade, é importante entender o que é a ansiedade. Então, primeira coisa, gente, ansiedade é algo natural do ser humano. Todo mundo sente ansiedade. O que torna ela um transtorno é quando essa ansiedade ela é excessiva, tá? Porque a ansiedade por si só, ela não vai ser uma doença, mas quando ela está elevada, trazendo prejuízos, limitações, a ponto dessa pessoa também ter crises de ansiedade. Então, aí que se torna um quadro clínico que precisa ser cuidado. Então eu vou te dar aqui um exemplo que vai te ajudar a compreender como que funciona isso. Primeiro, imagine uma cerca elétrica e essa cerca elétrica ela está muito sensível. E quando cai uma folha de uma árvore ali que o vento traz, encosta nessa cerca, essa cerca já dispara esse alarme e só para quando alguém vem, verifica, né, e desarma aquele alarme e ela para de disparar.
Então, o que eu quero explicar com esse exemplo? A cerca é como se fosse a sua ansiedade. E aí, quando você está com a ansiedade elevada, você interpreta tudo à sua volta como uma ameaça. Então, quando você passa por uma situação que não é ameaçadora daquela forma como você interpretou, você dispara aquele alarme, que aí são os sinais da crise de ansiedade. Então, lembra do exemplo do alarme? O alarme disparado são os seus sintomas de ansiedade que surgem. E aí você não sabe lidar. Mas aí o que precisa fazer? Vir alguém, né? Ou até mesmo você, verificar que tá tudo bem, que não foi uma ameaça, respirar, acalmar, resolver ali e aí desarma de novo. Só que se você não cuidar da cerca, né? Não cuidar da manutenção dessa cerca, ela continua sensível e aí vai esbarrar uma outra coisa simples ali, o galho de uma árvore, e você vai achar de novo que é uma ameaça. Então é importante que você saiba lidar com essa ansiedade, porque a ansiedade ela não vai embora da sua vida, mas você pode deixar de interpretar as situações que você vive como uma ameaça sempre. Então é importante que você consiga lidar com isso, olhe para as situações que você passa com um olhar mais proporcional, porque você sabe que a ansiedade ela tende a aumentar o olhar seu diante do problema. Então, desarmar aí esse alarme para você não ficar sofrendo com crises de ansiedade. Então, tudo isso é muito importante. Bom, agora que você já entendeu tudo isso, eu vou te falar aqui algumas dicas para te ajudar a lidar, então, na prática, com esses pensamentos negativos quando estão associados à ansiedade. A primeira dica é: perceba quando esses pensamentos acontecem. É importante que você identifique isso logo no início. Muita gente para analisar ali a si mesmo, a se perceber quando já está tendo uma crise de ansiedade. Só que muitas das vezes essa crise de ansiedade ela não chega com toda a intensidade assim do nada. Então, às vezes o sinal de ansiedade ele é meio progressivo. Então, se você não identifica o que está deixando você assim, você fica só vivendo no automático ali de forma aleatória e você nem percebe o que está acontecendo para poder se acalmar e evitar até uma crise de ansiedade. É importante que você identifique quando esses pensamentos negativos estão surgindo, para você fazer algo com eles. Então, saia do modo de viver automático, crie esse hábito que é construído diariamente, tá? Então, esses passos que eu vou te falar aqui, você não vai construir isso do nada, é todos os dias exercitando um pouco e isso vai te ajudar a lidar com esses pensamentos negativos que despertam ali, disparam os seus sinais de ansiedade. Então, primeira coisa, perceba quando esses pensamentos aparecem, para você conseguir lidar melhor com eles. A segunda dica, após você perceber os pensamentos, você pode repetir para si mesmo algumas frases que podem te ajudar muito a lidar e a fazer esses pensamentos negativos perderem a força. Então, por exemplo, você pode pensar assim: eu não preciso acreditar em tudo que eu penso. Então, essa é uma frase boa, você pode anotar essa frase, você pode mentalizar essa frase, de que você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Seus pensamentos, eles não refletem uma verdade absoluta. Essa também é uma outra frase para você treinar e dizer para si mesmo. Outra coisa também, dependendo do tipo de pensamento que você está tendo, negativo, que pode ser a seu respeito, você pode pensar essa seguinte frase, de dizer para si mesma: meus pensamentos não me definem, eu não sou meus pensamentos. Então, tudo isso vai te ajudar quando você realmente acreditar nessas afirmações, ter a convicção de que seu pensamento não te define, você não é o seu pensamento, entender que a sua mente ela é capaz de pensar muitas coisas. Coisas assim que você fala assim: gente, eu não quero pensar naquilo, por que isso está vindo na minha cabeça e tal? E você achar que você é uma pessoa ruim porque você pensou tal coisa. Então é importante você dizer frases para si mesma, tá? Sobre pensamentos, de que você não é o seu pensamento, você não precisa acreditar nesses pensamentos negativos, porque os pensamentos eles não refletem a verdade sobre você. Nem tudo que eu penso é verdadeiro. Anota essa frase, ela é bem curtinha e simples, ó. Nem tudo que eu penso é verdadeiro. Então você pode dizer isso para si mesmo em momentos
que o seu pensamento negativo está muito grande, e você também pode escrever isso na hora que você estiver sentindo que seus pensamentos negativos estão aparecendo, se repetindo e até mesmo elevando a sua ansiedade. A terceira dica é você compreender os seus pensamentos de forma racional. Você vai ver que muitos dos seus pensamentos negativos, eles têm uma visão limitada da situação. Então, e muitas das vezes tendenciosa. Olha com um olhar racional para você analisar se realmente aquele tamanho todo da situação que a sua mente está tentando te convencer que se aquilo é realmente assim. Ou se você pode olhar para a situação de outra forma, ou que aquilo não é tão trágico assim. Então, você vai se perguntar, peraí, eu tô ficando tão ansiosa, tô com pensamentos negativos por causa de algo que eu temo que vai acontecer. Será que eu preciso temer tanto assim? Qual é a chance disso acontecer? Qual é a probabilidade de que tudo vai dar errado? Então você vai analisar e trazer isso de forma racional para sua mente, entendendo que você precisa lidar com o seu aqui e agora. O que o hoje diz para você? Bom, o hoje diz que tá tudo bem, que eu já fiz tudo o que era preciso, que eu tô conseguindo lidar com as situações, que nada trágico aconteceu. Se esse é o seu hoje, desfrute disso. Lide com isso, para não antecipar ou até mesmo ficar com a sensação de prever preocupações que nem precisam fazer parte da sua vida, de coisas que em sua maioria nem vão acontecer, mas que você já está sofrendo, porque os pensamentos negativos já estão aí. Você está expondo o seu corpo e a sua mente aos sinais de ansiedade elevada, trazendo toda essa vulnerabilidade para a sua mente e para o seu corpo. Então é importante que você faça esse movimento de olhar de forma racional, dialogar consigo mesmo, para você ir desconstruindo os pensamentos negativos. E vou fazer uma observação aqui. Você não deve se impedir de pensar. Toda vez que você evita pensar no sentido assim, de se proibir de pensar e ficar assim, ai, não posso pensar tal coisa, não posso pensar tal coisa. Isso, você fixa mais esse pensamento negativo. Então, acolha esse pensamento negativo, dialogue com ele, desconstrua ele com seus argumentos, entende? E não se proíba, porque se você se proibir, parece que isso fixa mais aquele pensamento ali, entendeu? Então, desconstrua isso com uma forma de pensar mais racional. Isso vai te ajudar bastante a lidar com os pensamentos negativos. E a quarta dica, essa é bem interessante, vai te ajudar. Depois de fazer tudo isso, esses exercícios mentais, você vai redirecionar a sua atenção para outras coisas. Então, se você está percebendo que o pensamento negativo está ali, associado ali à ansiedade, te atrapalhando, o que você vai fazer? Você vai colocar a sua atenção em uma outra coisa. Busque algo manual para fazer, busque alguma coisa que você precise colocar a atenção naquilo e desfoque dos seus pensamentos negativos. Então você vai ver que ele não vai estar mais prevalecendo na sua mente, porque você já fez os passos anteriores para desconstruir esse pensamento e agora você tirou a sua atenção dele, mostrando para sua mente de que ele não é importante assim, de que ele não merece a sua energia psíquica. Você não precisa ficar oferecendo a sua energia emocional para esses pensamentos que não têm valor de construir nada positivo na sua vida. É apenas para te deixar ali naquele ciclo repetitivo de ansiedade e pensamento negativo. Então, você vai direcionar a sua atenção para qualquer outra coisa, tá? Isso vai te ajudar bastante. A distração, ela também é um recurso para nos ajudar a lidar com a ansiedade e com o pensamento negativo. Bom, eu espero que você tenha anotado essas dicas e que isso possa realmente te ajudar a lidar com os pensamentos negativos associados à ansiedade. Entenda que é um processo, tá? Não é uma coisa que aprende do dia para a noite, mas se você exercitar todos os dias um pouquinho, você vai percebendo os benefícios, aos poucos você vai ter uma nova experiência com tudo isso. E se tiver muito difícil de fazer isso, é importante que você não resista em buscar ajuda profissional. Então busque um profissional da saúde mental para caminhar contigo, te ajudar nesse processo, te ensinar novos recursos para lidar com tudo isso e você ter uma vida emocional muito mais satisfatória. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Eu quero te lembrar para deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar desse assunto e a gente se vê no próximo vídeo.